Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você esteja me assistindo nesta aula de hoje, que é a segunda parte da matéria Como Estudar a Bíblia. Muito bem, ontem nós paramos na parte da iniciação à interpretação da Bíblia. Vimos sobre as línguas originais, também sobre a interpretação de textos isolados e textos obscuros, o sentido usual e o sentido comum das palavras. Também vimos sobre a questão do hebraísmo, que, resumindo, é uma forma de provérbio popular entre os hebreus. E hoje continuaremos refletindo sobre a interpretação no sentido geral, que é a regra geral da interpretação da Bíblia. Muito bem, a regra geral é essa, que Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Essa é, portanto, a grande verdade e a principal regra a ser seguida na interpretação da Bíblia. Deve-se admitir, porém, que existem outras formas que nos auxiliam na interpretação da Bíblia. Existem outras regras, a regra do contexto e etc, etc. Porém, prosseguindo aqui nesta questão, há de se entender que a Escritura Sagrada, a Bíblia, apresenta expressões próprias dos seus escritores, que são seus autores humanos da Bíblia. A Bíblia ela é rica em expressões simbólicas, figuras de retórica e muito mais coisas, e muitas frases que são chamadas de hebraísmo, frases com ditos populares entre os escritores no contexto da sua época. Quando se quiser entender um livro, deve-se prestar atenção às expressões, às figuras e aos símbolos. O maior cuidado deve-se ter em reconhecer isto principalmente na Bíblia, para não interpretar de forma errada. Quero lembrar que todos os argumentos aqui apresentados por mim estão fundamentados na indefectível Bíblia Sagrada. E lá no e-book, quando você clicar neste link que tem aí abaixo, o fatemipac.cursif.me, você vai poder fazer a matrícula do seu curso para validar o seu curso que você está fazendo de como estudar a Bíblia, e depois você vai poder também receber um certificado e fazer a avaliação, lógico, antes do certificado. Tudo pela internet. E o preço é um precinho simbólico, só para cobrir despesas operacionais. Então aí você vai adquirir o e-book, e nesse e-book tem todas as referências bíblicas que fundamentam aquilo que nós estamos ensinando. Bom, prosseguindo, quero afirmar que mesmo que o estudante tenha alcançado um bom conhecimento, aparecem muitas passagens na Bíblia que são obscuras, são de compreensão obscuras. Para interpretá-la acertadamente, há outras regras na Bíblia Sagrada. O melhor intérprete da Escritura, além da própria Escritura, é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, o autor geral e espiritual que inspirou a todos os escritores da Bíblia. Orar a Deus, suplicando a iluminação, a revelação do Espírito Santo para a compreensão certa
e de certas passagens obscuras, é indispensável verificar quem escreveu ou disse, para quem escreveu ou para quem disse, por que escreveu ou por que disse isso. Tudo isso vai depender essencialmente de uma vida de intimidade com Deus, porque apenas a interpretação gramatical não será suficiente em todos os textos. Muitas vezes necessitamos da inspiração do Espírito Santo, principalmente para os textos obscuros. Sobre o sentido literal e espiritual do texto sagrado, a Bíblia Sagrada. A interpretação no sentido literal e espiritual é necessário para que o estudante certifique-se bem do sentido da palavra, da frase, do texto, no seu contexto, comparando as passagens, referências ou semelhanças em relação a um mesmo assunto. Examinar, procurar ter um melhor conhecimento da própria Bíblia, a fim de rejeitar qualquer citação ou interpretação errada que se encontra. Isso se encontra muito na internet, interpretações que diria o apóstolo São Paulo e o apóstolo São Pedro, em particular interpretação, né? Então, é necessário que se entenda o sentido literal e também o sentido espiritual do texto. Agora, vamos para uma outra coisa sobre como estudar a Bíblia. As palavras e o seu sentido. O significado da palavra deve ser tomado conforme o sentido da frase. Nas Escrituras, as palavras variam muito em sua significação. Até porque há palavras no grego e no hebraico que não têm similares ou iguais no português. Entretanto, algumas palavras queremos destacar aqui sobre o termo muito usado, salvação. O que é salvação? É o ato ou efeito de salvar, isso de um modo geral. Jacó abençoa seus filhos e faz uma pausa e diz: ele é o autor da salvação de Deus. Então, pode parecer que esse filho vai ser o salvador do mundo, mas, na verdade, quando você vai ver essa expressão no contexto, você vai ver que esse filho é quem se torna o ancestral de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como essa, existem outras palavras lá no e-book que são comparadas. Por exemplo, fé, a palavra que tem muito significado nas Escrituras, tem significados diferentes. A fé pode ser confiança, na lealdade, no saber, pode ser a confiança na veracidade de alguém. Por exemplo, em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 16 e 6, capítulo 12, versículo 2, e Efésios 3, 12 e Romanos 14 e 23, a fé pode ser a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se vê. E, diga-se de passagem, essa é a definição bíblica mais centralizada no que significa fé nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. Muito bem. Fé também pode significar doutrina do Evangelho, pregação do Evangelho, mensagem do Evangelho. E lá no e-book tem referências que mostram isso. Fé significa a verdadeira fidelidade, ou a verdade pura e simples. A fé significa base do perdão e da justificação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é a base para agradar a Deus. E assim por diante. Uma terceira palavra
que podemos encontrar na Bíblia e refletir aqui agora é sobre a graça. A graça é o favor imerecido de Deus. A graça dispensa, a graça é aquilo que se recebe sem ser merecedor. Ela dispensa recompensa, porque ela é dada sem a pessoa que recebe esta graça ter merecido. Portanto, é o favor não merecido, mas que Deus livremente, espontaneamente, ele libera para as pessoas. Existem várias referências sobre a graça, sobre a palavra graça na Bíblia. E aí no e-book, você que está matriculado, você tem o e-book, você vai ver pelo menos 3 principais. A graça como prova do propósito divino e da revelação e da redenção da humanidade. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8, para dizer que Noé agradou o coração de Deus. Outra coisa que queremos destacar ainda na palavra graça é o sentido da graça. Graça como justificação. Está lá, por exemplo, em Romanos 3, 24. Justificados pela graça gratuitamente. Graça como força e como santidade. A minha graça te basta, está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então, há diferentes frases sobre a graça que indicam diferentes sentidos da graça. Pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão, mas graças a Deus que temos vivido. São expressões do apóstolo São Paulo, aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, e 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Muito bem, assim por diante. Agora eu quero juntar 3 palavras que falamos até agora: salvação, fé e graça. Apresentam-se ainda na Bíblia como muitas outras significações e interpretações. Há passagens, frases e palavras da Bíblia cujo sentido não entendemos muito bem. Para encontrarmos o sentido certo, temos que interpretar o texto de conformidade com o contexto. Por isso, muito cuidado ao chegarem nessas palavras, que são muito frequentes na Bíblia, mas têm diferentes sentidos. É importante contextualizar. O que é contextualizar? É buscar o contexto daquele texto. Então, é aquilo que vem antes e depois. E aqui eu quero trazer uma reflexão breve sobre o que é texto e contexto. Para compreender o texto, é preciso examinar as palavras que precedem e as palavras que procedem, sempre depois e antes desta palavra, deste texto, deste versículo, deste capítulo, dessa história e assim por diante. Então, é necessário sempre verificar o que indica o contexto. Lembrando que contexto é o que vem antes e depois do texto. E esse contexto ele pode ser imediato, como pode ser remoto. Ele pode ser imediato por estar no mesmo capítulo, mas ele pode ser remoto por estar no mesmo livro em um outro capítulo, ou em um outro livro da Bíblia, ou em uma outra parte. Às vezes, no Antigo Testamento está o texto e o contexto está lá no Novo, ou vice-versa. O texto do Novo Testamento com um contexto histórico, às vezes, no Antigo Testamento. Por exemplo, mãos impuras. No capítulo 15 do livro de Marcos, temos a seguinte frase: comiam pão com as mãos impuras. Ora, o que significa isso?
Isso não quer dizer que comiam com as mãos sujas por falta de higiene. O sentido é que os discípulos não cumpriam a cerimônia exigida pelos rabinos de lavar as mãos de uma forma especial e tradicional. No capítulo 7, versículo 2 de Marcos, e também Mateus, capítulo 15, e o versículo 2, você vai encontrar isso. Outra frase, outra questão sobre mãos. Mãos purificadas. No capítulo 4 de Tiago, a frase purificai as mãos, pecadores. Isto também não quer dizer que as mãos estavam sujas de bactérias, terra ou coisa parecida. Pelo contexto, nós vamos entender que o sentido de mãos purificadas ou mandando purificar as mãos era o sentido de se submeter a Deus e manter a lealdade ao Senhor com as mãos purificadas. Ação, mãos, aqui nesse caso, está falando de atitudes, de ações, né? E assim por diante. Nós vamos procurar aqui algumas outras palavras, as palavras com sentido contrário, por exemplo. Às vezes o significado é precisamente o oposto ao sentido da ideia que está sendo apresentada no texto. Ou seja, é o contrário do que está escrito, do que vem sendo escrito. Por exemplo, vai e verás e serás próspero, lá em 1º livro dos Reis, capítulo 22, verso 15. Ou como em Juízes 10, 17, 22, 15 e 16, que diz: andai e clamai aos deuses. É exatamente o oposto que quer ser dito. O verdadeiro sentido destas palavras é o inverso, pois se alguém cumprisse isso, sofreria as consequências de não observar o que antes foi dito, porque o salário do pecado é a morte. Se alguém clamasse aos deuses, estaria sendo idólatra. E ao dizer isso aqui, é como se tivesse, de uma certa forma, ironizando. Vai clamar aos deuses. Vai e adore os ídolos. É isso que Deus quer? Não. Então, é o sentido contrário que você vai encontrar muitas vezes na Bíblia Sagrada. Outro aspecto interessante é a questão de interpretar o texto, voltando àquele assunto lá do contexto, o texto no seu contexto bíblico, mais do que no seu contexto cultural, no seu contexto, mas principalmente no seu contexto bíblico. Qualquer expressão no sentido natural ou figurado, ela deve ser submetida ao contexto geral da Bíblia. O Deus Trino não revela qualquer ensino ou doutrina que não se possa compreender. Tudo que está revelado na Bíblia, podemos sim compreender. Temos que, como já disse, depender do Espírito Santo, viver uma vida de comunhão com Deus através da oração e observância da palavra do Senhor. Muito bem. Quanto à linguagem figurada, é importante observar isso aqui. A importância da linguagem figurada. Eu gostaria de trazer aqui que a linguagem figurada das Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, ela é muito variada, ela é rica e é de suma importância estudar esta linguagem para interpretar as figuras de forma corretamente. Os povos antigos usaram bastante analogia, por exemplo, usaram muito a analogia, seja com comparação das coisas espirituais com as coisas materiais, explicando fatos espirituais por símbolos materiais.
Por exemplo, o Todo-Poderoso apresenta como o Deus que vive e vê, como a luz, como tendo mãos, como tendo pés, como tendo olhos, como tendo boca, como Pai, como Rei e como Criador. Aí no seu e-book você tem um cabedal de referências sobre estas questões. Porém, devemos pensar agora o seguinte: comparar essas passagens. Vamos ver aqui, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, vai dizer o seguinte: aquele que tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. E também em Êxodo 33, 20, vai dizer: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E também, Êxodo 33, versículo 11, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo: e falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu semelhante. Ora, se no mesmo capítulo diz que Deus diz que ninguém pode ver o rosto e permanecer vivo, no mesmo capítulo, versículos anteriores, no versículo 11, se no versículo 20 diz que ninguém pode ver e viver, no versículo 11, antes, diz que Moisés falava com Deus cara a cara. O que sentido tem falar a cara? É o sentido de intimidade, é o sentido da interpretação que está de que nenhum homem viu, nem pode ver Deus, e que Moisés falava cara a cara, ou seja, conversava cara a cara. Hoje eu falo com você cara a cara, mas eu não estou te vendo. Dá para entender esse aspecto agora? Por exemplo, você está num telefone, apenas a voz, você ouve a voz, e você que conhece a pessoa, você imagina a cara, ou mesmo que você não conhece, pelo timbre de voz, você pode deduzir que a pessoa é jovem ou que é velho, ou pela a forma de colocar as coisas na linguagem cômica ou não, você pode deduzir se a pessoa é bem-humorada ou não. Então, quando a Bíblia diz que Moisés falava com Deus cara a cara, tem um sentido de que ele falava pessoalmente, por fé, e tinha, portanto, intimidade com Deus. Nós vamos dar uma parada por aqui e na próxima aula iniciaremos falando sobre figuras classificadas pela gramática. Quais são as figuras da Bíblia que estão classificadas na própria gramática? Deus, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, te abençoe e até a próxima aula.